Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente aqui ainda nessa realidade para continuar, né, pessoal? O nosso processo da consciência, né? E todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, tá pessoal? Até aquelas coisas que não são agradáveis, né, pessoal? Não são a frequência boa, a gente tem sentimentos ruins, tudo essas coisas, tá, pessoal? A gente perde familiares, tá? Então não é coisa boa, mas a gente está experimentando também e isso está contribuindo, né, para a nossa evolução, para a expansão da nossa consciência, tá, pessoal? Entende? Tudo é um aprendizado, tá, pessoal? Seja com energia positiva ou com energia sempre vai ser um aprendizado para nossa consciência. Tá certo, pessoal? Então aí a gente tem que entrar nessa frequência melhor, tá, pessoal? Para que a nossa caminhada aqui fique leve e a gente entenda também as frequências baixas, os acontecimentos que acontecem. Então, você vê que está aí acontecendo coisa, tá, pessoal? Eu abri agora aqui as redes sociais, as notícias aí, tá? Eu tô vendo aí que não tá nada, não tá nada correndo bem e pode ocasionar um problema muito grande aí, tá, pessoal? Que a gente vai poder passar aperto. Talvez isso não atinja a gente fisicamente, mas vai atingir, tá? Restrições de alimento, de água, essas coisas vão ficar bastante difícil, tá? Então, pessoal, tá? Se você tem um dinheirinho, pega um dinheirinho para comprar mantimento e guardar, tá? Água, mantimento, porque isso pode ficar escasso, né? Daqui espero que isso não aconteça, mas pelo andar da carruagem, né? Pelo andar da carruagem que eu tô vendo aí, não tem o que fazer, tá, pessoal? E a gente, você sabe que a gente tem um corpo que precisa de água, de alimento, né? A gente precisa, né? Às vezes tem pessoas que tomam os seus remédios, precisa, né, se alimentar, precisa estar. Então, temos que preparar isso, tá? Porque o que pode vir aí não ser tão fácil, tá? Pela gente, tá, pessoal? Porque é um movimento, tá? Sabe? As coisas vão ter que ser mudadas. Você vê que tem muitas coisas sendo reveladas aí, né? Até coisas terríveis, tá, pessoal? Que aconteceu, então estão sendo agora expostos aí. E isso pode trazer um sentimento de revolta, tá, pessoal? Sentimento de, né? Então pode ocasionar isso, tá, pessoal? Então temos que estar preparados para qualquer situação e procurar nos manter, ter o nosso cantinho, ficar ali, esperar essas coisas baixar, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Por isso que é difícil estar nessa realidade aqui, porque de acordo com o que acontece, a frequência, tá, pessoal? Você vai ver aí até como é a agitação aí do carnaval. Então vai trazer uma energia bastante pesada, né? Eu vi um vídeo, né? Onde o pastor estava indo orar pelo carnaval, pela escola de samba, tá, pessoal? Você entende o que é que o dinheiro não faz, pessoal? E aí, será que você, como se declarando espiritual, um pastor, se declarando como um irmão de Cristo, se declarando, você se declara, você vai fazer isso, pessoal?
Você entende? Então, tem jogo aí, interesse político, jogo, né? Então, tá havendo muitas coisas, tá? Que antigamente a gente não via. Mas é isso, tá, pessoal? Aquele que é da verdade vai ser da verdade. O que são da mentira vai ser revelado. O que verdadeiramente estava no coração dessas pessoas. É o momento, né? Esse tempo aí é o momento do acerto aí, tá? O momento de as coisas vai ser revelada. Então se prepare porque você pode ter muita surpresa aí, tá? Prepare o coração, tá? Então, graças a Deus, pessoal, a gente terminou, não foi o tema, o que é o sentimento reprimido, né? A gente terminou aí. Vocês aprenderam o que é isso, né, pessoal? Dez capítulos, tá? Se você não aprendeu, porque você não assistiu nenhum capítulo, né, pessoal? Porque se você só assistir um, você já começa a ter ideia do que se trata esse sentimento reprimido. Tá? Então acabamos, né? Como é que se diz? Acabamos o tema, o que é o sentimento reprimido. Vamos agora para um novo tema, né, pessoal? Vamos iniciar aqui um novo tema, tá? Tem um pouco a ver com o que a gente está falando, mas isso aqui é como a gente vai alicerçar nossa fé, nossa estrutura espiritual. Por que a gente precisa dessa estrutura, né? Fundamento dessas coisas na nossa fé, pessoal? Para que nos dê força nesses momentos aí, ó. Esses momentos turbulosos aí, esses momentos aqui. Se a gente não está firmemente, a gente só está como religioso aí, em algum templo religioso. Quando chega esse momento, a gente fracassa, tá, pessoal? A gente não tem força, então esses momentos difíceis também, a gente pode perder nossos entes queridos, pode acontecer. E aí, como é que você vai lidar com isso? Essa é a pergunta. Aonde está a sua fé, sua estrutura? Entende? Por isso que esse tema aqui que eu vou falar tem a ver com isso, tá? Tem a ver com a nossa estrutura, onde é que a gente está colocando a nossa fé verdadeiramente. Porque se a gente ficar aí brincando de espiritualidade, de ser cristão, de ir para templos religiosos, erguer a mão, aleluia, glória a Deus, e você verdadeiramente não está alicerçado, tá? Quando chega esses momentos assim, cabulosos, esses momentos pesados, tá, pessoal? A gente começa a desmoronar. Por isso que a gente precisa, tá? Desse fundamento aqui, desse alicerce da nossa fé, para que a gente, mesmo com vendavais, com as coisas que acontecem, a gente permaneça firme. Então, é o tema que eu vou falar aqui hoje, né, pessoal? Que é o quê? Ele fala o que é o alicerce da espiritualidade, né? Espiritual, né? O que é um alicerce espiritual, da espiritualidade? O que é isso, pessoal? Você sabe, então, você sabe quais são os alicerces que nos mantêm firme, mesmo diante de uma dificuldade, de perdas, de várias coisas? Você sabe o alicerce, pessoal? O que é que a gente tem que fazer para ter essa base para que a gente não caia na nossa caminhada? Então, a gente vai saber disso, né? Então, o que é o alicerce da espiritualidade? E por que temos que entrar nessa base sólida? Então, por que a gente tem que entrar nessa frequência, nessa base sólida? Por quê, pessoal? Então, está dizendo base sólida porque, então, quando vir um vendaval, a chuva, a sua casa não cai. Eu lembro até de eu dizer, a minha casa não cai nunca, é de laje. Entende, pessoal? Mas depende o que eu fiz aqui na casa, aqui, ó.
aqui no terreno aqui, onde era a casa do meu pai, né? Eu fiz essa casa aqui, tá? Falta ainda os acabamentos, mas eu fiz o quê? A estrutura, as bases bem funda, tá? Para suportar uma casa em cima, uma casa embaixo, tá? É uma estrutura bem forte, porque chove, chove, não acontece nada. Porque se eu faço uma casa, antigamente a casa aqui do meu pai era a casa, aquelas casas de taipa, sabe casa de taipa? De reboco, que é de barro, né? Coloca assim, a casa antigamente era aqui assim, pessoal. A gente era pobre, meu pai era pobre, minha mãe é lavadeira, né? Você sabe. Eu já contei isso aqui, né? A gente tinha um fogão de lenha, tá? Antes de fazer aqui onde eu tô aqui, ó, eu estendi a casa. Aqui onde eu tô aqui era o quintal. Antigamente, onde eu tô aqui gravando agora, que é o meu quarto, era um quintal aqui onde tinha um fogão de lenha. A gente cozinhava fogão de lenha, né? Comia de manhã assim aquelas farinhas com aquelas, como é que se diz? Mortadela, carne seca, né? Então, minha infância toda, adolescência, eu passei me alimentando com isso, pessoal. Entende? Minha infância toda, aí foi quando, né? Cresci, comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro, construir aqui. Aí não é aquela mais a minha casa, meu pai já é falecido, né? Só minha mãe aí, que continua, tá? E ela tá até meia, né? Tá se recuperando na casa da minha irmã, tá, pessoal? É isso, tá? É a nossa vida, a nossa dificuldade, tá? Então, minha infância, minha adolescência foi tudo dificuldade, tá, pessoal? Foi dificuldade, mas isso, a espiritualidade, tá? Permitiu para me lapidar, me preparar para esse momento aqui que eu tô agora aqui. Por isso que eu falei ontem, né? As pessoas olham aqui eu falando, poxa, é fácil, pensa que é fácil, mas você não sabe o processo que eu passei. Você não sabe. Só quem me conhece pessoalmente sabe o processo que eu passei, tá, pessoal? Então, é isso. Então, por que temos que entrar nessa base? Para a gente sólida, para a gente ficar firme. Aconteça o que acontecer aqui nessa realidade, pessoal. A gente tem que permanecer firme. É difícil? É difícil, pessoal. Não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a ajuda de Deus, da espiritualidade. A gente não pode ficar aqui sem a ajuda de Deus, sem a espiritualidade, tá? Entenda isso, coloque isso na sua consciência, tá? Então, mas vamos lá para saber o que é esse alicerce da espiritualidade. Então, o que é esse alicerce da espiritualidade? Mas antes, deixa eu tomar aqui um chazinho, né, pessoal? Nosso chazinho da manhã, para nosso organismo funcionar bem, né, pessoal? A gente precisa, né, cuidar dessa máquina, porque essa máquina aqui, que é o nosso corpo, o nosso espírito está usando. Se essa máquina não estiver bem, aí o espírito não vai poder usar a gente. A gente não vai se tornar um canal para ele usar a energia do corpo, do espírito, né? Ele não vai usar, porque a gente está doente. Entende? Por isso que eu tomei agora vitamina C, tal, tomei os meus remédios, tomei tudo agora, tal, me alimentei bem agora, para poder estar aqui bem falando para vocês. A máquina funcionar bem, tá, pessoal? E isso é um custo muito grande, tá, pessoal? Para a gente manter essa máquina da gente aqui, não é fácil, tá? É um custo muito, tudo tá ficando caro, tudo tá, sabe? Então não é fácil. Então a gente tem que, como é que se diz aquele programa que é? Se virar nos 30. Né? Você não viu que tinha um programa Se Vira nos 30? Então, é o que a gente faz aqui nessa realidade, tá, pessoal?
para a gente manter esse veículo, né, que é o nosso corpo, né, saudável, alimentação boa, né? Então, você vê os alimentos melhores estão muito caros, então há muita dificuldade. Mas é isso, a gente vai ter que passar por essa experiência, tá? Então, mas vamos lá saber o que é esse alicerce da espiritualidade. Você sabe o que é isso, pessoal? É? Vamos lá, vamos ler aqui. Ele fala: o alicerce da espiritualidade é uma base sólida. Então, quando fala base, né, pessoal? É um fundamento que foi lançado. Por exemplo, antes de eu construir essa casa aqui, eu lancei uma base sólida. Para quê? Para que a casa, ela aí, ó, chove e tal, ela tá bem firme aí, tá? Cimentos fortes, né? Só falta agora o acabamento aqui na casa. Mas ela tá com a base sólida. A casa tá aqui. Mesmo ela ainda precisando de acabamento, né? As paredes e tal, ela tá com a base sólida, ela não cai. Então, é isso que ele fala que é o alicerce da espiritualidade. Então, a gente precisa lançar uma base sólida e em um princípio que sustenta a fé. Então, é um princípio também que sustenta a nossa fé. Então, se a gente não lançar a base, a nossa fé, se a gente colocar a nossa fé em uma crença, em algo que não tem profundidade, na hora que vir a tempestade, a dificuldade, a gente vai desmoronar. Foi o que aconteceu, tá? Essa pandemia que houve aí, tá? Eu vi muita gente cair, tá, pessoal? Fraquejar na hora da dificuldade, tá? Muita gente fraquejou, mas teve muita gente que se ergueu verdadeiramente. Entende? Por quê? É a base que a pessoa lançou da fé dela, tá? Então, é esse o negócio. Então, ele fala que é um princípio que sustenta a fé. Então, o alicerce espiritual é aqueles princípios que a gente lança. Então, são princípios também. Base sólida é o princípio que a gente coloca, o princípio que a gente leva a vida aqui, cada frequência que a gente está levando aqui. Então, são esses princípios que sustenta essa nossa fé, pessoal. Entende? Então, são princípios que sustentam a fé, a vida interior e a conexão com o sagrado, o divino e com o propósito maior da sua vida. Então, você vê que por isso que a gente tem que lançar essa base sólida, que são os princípios que a gente coloca na nossa vida, tá? O espiritual, o cristão, ele precisa ter princípios morais, né? Morais, éticos e morais, né? E espirituais. Ele precisa ter esse princípio, que são as leis, as regras que a gente deve seguir. Mas isso deve ser imposto para você? Não, pessoal. Isso é quando você toma consciência. É o que eu estou trazendo aqui, vários princípios, né? Ao longo desse nossa caminhada, vários princípios aonde você deve tomar consciência. Entende? Se você, que nada, irmão, mas agora eu vou é carnaval, tá? Agora tá aí, tem muitas mulheres aí para eu pegar, muita cachaça para eu tomar, tá? Tá? Você é livre, tá, pessoal? Agora, aprenda uma coisa: tudo que você, a sua ação que você tiver aqui, vai ter uma reação. E talvez a reação não seja boa. Deu para entender, pessoal? É assim que for. Não sou eu, irmão, você está querendo me amaldiçoar, está querendo. Não sou eu, não, pessoal. É o sistema quântico que funciona.
Tudo é energia. Nosso comportamento, o que a gente falar, o que a gente fazer, vai ter consequência. Não tem para onde correr. Eu queria correr daqui, mas eu tenho que esperar o momento certo da hora que eu vou sair, que eu vou sair daqui, tá? Então eu quero correr daqui porque eu sei que isso aqui é difícil, tá, pessoal? Não é fácil. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou pedindo ajuda, estou trabalhando, pedindo ajuda a Deus para eu poder caminhar, completar minha carreira aqui. É isso que eu estou fazendo. Porque não tem jeito. Agora, se você não quer fazer isso, vai ter uma consequência do que vocês fazerem. Simples, pessoal, tá? Aqui não é obrigado, aqui não é religião que eu vou chegar e obrigar você. Você tem que obedecer isso, essas leis morais, éticas. Não. Aqui eu vou expor isso. Agora, se você tomar consciência, tá? E começar a entrar na frequência, começar a lançar esses princípios, essas bases na sua vida, aí já é outros 500, tá? Então você está entrando aí, lançando essas bases sólidas, que são princípios, né? Princípios de vida que a gente tem que colocar. É forçado, é como você entrar num grupo religioso, você vai todo domingo para o templo e que você tem que obedecer lá? Não. Não é assim, tá? É consciência, tá? Então, ele fala que são princípios que sustentam a fé, a vida interior da pessoa. Então, sua vida interior vai ficar sustentada, né? E a conexão com o sagrado, né? Com o divino, com a fonte, com Cristo. Então, você vai estar em conexão quando você entra, sustenta essa fé nesse princípio. Você vai estar em conexão com o sagrado divino e com o seu propósito maior de vida. Você vai estar aí alinhado com isso. Então, veja, por que a pergunta? E por que temos que entrar nessa base sólida? É a resposta aqui. Porque para a gente estar em conexão com o nosso propósito maior, com o divino, né? E a gente ter uma sustentação da nossa fé. Então é por isso que a gente tem que entrar nessa base, lançar esses princípios na nossa vida. É por isso que a gente tem que fazer isso. Que é uma frequência, tá, pessoal? É uma frequência que você toma consciência, então você se comporta. Então, por que eu tenho esse princípio? Eu não posso sair aí pegando mulher, não posso ir agora para carnaval. É um princípio moral. Eu não posso fazer isso, porque eu, como estou falando dessas coisas espirituais e estando lá no meio da imoralidade, pessoal. Imagina o pastor estava lá orando, né? Pelos, pelos pessoal aí. Apareceu aí, pessoal, nas redes sociais. Entende? Então, é um princípio moral que a gente tem que lançar a base. Para o quê? A nossa base no verdadeiro, naquele divino, para a gente estar conectado com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, com o divino, né? Com o Criador, com a fonte e com o propósito maior que está na nossa vida. Quem não obedece esses princípios não está alicerçado na fé. Talvez o pastor precisa aprender esse estudo aqui, tá? Ele não conhece esse estudo aqui, esses princípios da espiritualidade. Será que ele vai querer ouvir aqui meu canal? Será que ele vai querer ou ele vai rejeitar? Ele gosta de ir para orar para carnaval, não assistir, para ele aprender esses princípios aqui. A gente vai ter. Então, é por isso que a gente tem que entrar nessa base sólida. Então, lançar essa base sólida, né? Por isso que a gente temos que lançar essa base sólida. Então, ele fala, geralmente é construída sobre valores éticos e morais. Então, essas bases sólidas que a gente lança,
ela é construída, né, é construída sobre esses princípios éticos e morais, como fé, amor, verdade, humildade, oração sincera. Então, tem que ser sincera, tá, pessoal? Essas virtudes podem nos orientar uma conduta ética e a resiliência emocional e propósito de vida. Então, eu acho que o pastor precisa, né, que a oração dele tem que ser sincera, né? Talvez ele estava orando lá, não foi com sinceridade, tá, pessoal? Será que ele ganhou um cachê político, tá? Para fazer a merchandising, para dizer assim, pessoal, vamos para a escola de samba, vamos para o carnaval, não tem nada não, é Deus também tá com você, essas coisas tudo, tá? É assim que faz, pessoal. Porque existe a separação, pessoal. Não tem como, tá? Tem que existir a separação. Mas quem quer colocar tudo junto e misturado aí, já sabe quem é, né, pessoal? Então, ele diz que geralmente essa alicerce da espiritualidade é construído sobre valores éticos e morais. Então, a gente tem que ter ética, né? Tem que ser sincero, não mentir. Então, moral também, não fazer coisas. Já pensou? Vocês me aceitam eu falar de espírito? Eu vou ali carnaval, tá, pessoal? Tomo umas ali, né? Deito com algumas mulheres lá. Aí depois eu venho falar de espiritualidade para você. Tá bom para você, pessoal? Tem alguma coisa errada? Tá tudo certo? Você entende, pessoal? Não tem como caber uma coisa com a outra. Você não pode, por isso que Cristo disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve o Deus Mamon, ou você serve ao Criador. Não tem para onde correr, pessoal. Para que vocês estão temando fazendo as coisas? Para quê? Entende? Então a gente precisa ter esses princípios morais e éticos, como fé, né? Então a gente tem que ter fé. Chega, eu estou espiando, ó. A vibração do amor, verdade, então tem que ter verdade, temos que estar apoiados na verdade. Humildade, então, a gente falou ontem, né, sobre esses frequências da humildade, né? E oração sincera. Então, sua oração tem que ser sincera, né? Na hora que você vai meditar também tem que ter uma sinceridade. Essas virtudes podem nos orientar à conduta ética. Então, pode orientar que a gente lance essa base aí da nossa ética. Então, se a gente não começar a ser sincero, verdadeiro com a gente, aonde é que você está alicerçando, pessoal? Por isso, mesmo essas pessoas na espiritualidade, nas igrejas evangélicas, na católica, na espírita, ela não está com sinceridade, ela não está lançando isso com sinceridade, ela está lançando uma base que não é sólida. Ela está sendo religiosa, está colocando uma máscara. Mas esses momentos difíceis, às vezes, é permitido pelo Criador, por Deus, para que separe essas pessoas, tá? Que está no meio. Está no meio aqui espiritual, né? Da espiritual, tudo junto. Então, para ver, como é que se diz, a separação do joio e do trigo, né? É o que a Bíblia fala, que vai haver separação. Então, essas coisas acontecem para isso. Aí você vai ver verdadeiramente se a pessoa estava colocando base sólida na fé dela. É nesses momentos, tá? Vai ver se ela construiu a casa dela com alicerce fundo ou só construiu aquelas casas de taipa, assim, aquelas casas meia de tauba, né? Aquelas casas meia boca, né? Quando vem um vento, a chuva derruba tudo. É dificuldade da, tá?
Mas mesmo a gente sendo cristão, vem dificuldade, tá, pessoal? Então, essas virtudes nos orientam a conduta ética e a resiliência. Então, resiliência é que você vai ter força, energia emocional. Então, você vai ter um controle, um equilíbrio emocional, que é essa resiliência. Essa força para suportar as pressões que tem aqui, pessoal. E a gente precisa lançar esse alicerce da espiritualidade, que são a ética e a moral. Esses princípios, tá? A gente precisa, senão a nossa fé vai sendo constituída em oba-oba, tá? Como muitos aí que eu conheço, principalmente evangélicos, que eu conheço aí, muitos evangélicos, estão de oba-oba, não estão conectados ao divino com a sua espiritualidade. Quando começar a acontecer coisas na vida dela que não seja boa, uma frequência baixa, então ela pode denguigolar, que palavra, hein? Denguigolar, né? Da fé dela. Ela pode enfraquecer. É isso, pessoal. A gente tem que tomar cuidado, tá? Então, aí ele fala, né? Ética e resiliência emocional e o propósito de vida. Então, você vai estar com essas virtudes aí. Aí ele fala, e quais os pilares que compõem o alicerce espiritual? Então, pilares, quando fala em pilares, está falando daquilo que recebe o concreto, né, pessoal? Você já viu? É aqui, ó, tem um pilar aqui da minha casa. Então, é esses pilares. Então, qual são eles? Ele disse fé e crença. Então, é a primeira que você tem que ter. Isso que vai construir a sua casa espiritual, tá? Fé e crença, você precisa ter fé e acreditar, ter crença. Mas em quem? No verdadeiro, não uma fé e uma crença em coisas falsas, no engano, na mentira. Deu para entender, pessoal? Então, a gente tem que lançar a nossa base, a nossa fé no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Quem que se declarou aqui nessa realidade como eu sou o caminho, a verdade e a vida? Verdade, né? Verdadeiro. Quem foi? Tem outro aí? Coloca aí na mesa aí, para a gente discutir aí, se tem outro. Entende, pessoal? Eu estou sendo claro, né? Estou sendo claro onde é que você tem que colocar sua fé e sua crença, né? Ah, eu estou colocando na crença, não sei, no santo, não sei o que, não sei. Você está fora, tá? Você está saindo da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro alicerce, tá? Então, fé e crença, que é a base, ele fala, de confiança em um poder superior, Deus, né? Ou na verdade eterna, que é Cristo, né? Fé em Deus e na palavra de Deus. Então, a gente tem que ter fé em Deus e na palavra, naquilo que Deus está nos falando. Então, é aí que a gente tem que lançar nossa fé e nossa crença, né? Na palavra de Deus, que é Cristo, né, pessoal? A palavra de Deus é Cristo. É a palavra encarnada, né? Cristo encarnou. Deu para entender, pessoal? Tá difícil até agora? Tá não, né? Vamos lá. Aí, o segundo pilar, né? Primeiro é fé e crença. Segundo pilar, verdade e sabedoria. Então, a gente tem que buscar a verdade e a sabedoria, que é Cristo, tá? É o conhecimento de que então a gente tem que buscar essa verdade que é Cristo. Veja que tudo vai bater, vai bater em Cristo, né, pessoal? Então, o que é que ele fala com essa verdade e sabedoria? Que é viver pautado em verdades eternas. Então, a gente tem que pautar a nossa vida aqui em verdade, não verdades passageiras, verdades eternas.
e valores que conferem estabilidade, muitas vezes inspirados por ensinamentos espirituais sagrados. Então, as escrituras, né? É um ensinamento espiritual sagrado, que veio, né, da fonte, esses ensinamentos para a nossa consciência. Então, é aí que a gente tem que buscar essa verdade, tá? Porque está vindo da fonte, tá? Usar o Deus Todo-Poderoso, usar os homens para trazer essa mensagem para a nossa consciência, para que a gente não fique aqui só perdido. Então, cada ali na palavra de Deus tem uma frequência, pessoal, que vai fazer com dar força para a gente caminhar. É por isso que quando eu estava lendo aqui as escrituras, vocês ficaram mais fortalecidos. É o quê? É minha mágica? É o poder que está saindo de mim? Aí eu vou fazer igual o pastor, é o poder que está saindo de mim. É isso, pessoal? Não, é porque em cada palavra que foi escrita, deixada aqui para a nossa consciência, existe uma frequência para a nossa consciência, o qual faz com que a gente se encha dessa presença desse Deus. Não tem o que fazer, pessoal. Então, é o que ele está falando. O que é viver pautado na verdade eterna. Então, buscando essas coisas mais eternas, valores que conferem estabilidade. Então, a gente tem que buscar valores que vá fazer com que a gente entre numa estabilidade, então, num equilíbrio espiritual. Muitas vezes é inspirado por ensinamentos espirituais sagrados, como as escrituras. A gente tem que buscar, é por isso que a gente tem que estudar as escrituras, tá, pessoal? Examinar. Então, quando a gente vai examinando, nos dedicando, a gente vai se enchendo dessa frequência que existe ali em cada palavra. Então, por isso que quando eu estou lendo aqui, por isso que eu já falei para alguns podcast aí, né? Tem podcast aí, pessoal, famoso aí, tem muitos membros, tá? Mas não lê uma passagem da Escritura. Não lê uma passagem, pelo menos lê lá aquela que os evangélicos gostam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelo menos lê essa, porque existe uma frequência ali. Não lê, pessoal. Então, como é que vocês vão passar a frequência da verdade, da espiritualidade para as pessoas? Entende, pessoal? Leva 2 horas de relógio, eu levo só aqui, só 1 hora, né? 60 minutos. E não fala um versículo, pessoal. Assim fica difícil, né? Assim fica difícil as pessoas se lançar a base espiritual, o alicerce dela espiritual. Aí quando vem a dificuldade, tudo cai. Tá? Cai na fé aí. É isso que está acontecendo com pessoas que estão lá. Diz que aquele lugar é preparado, né? Que eles dizem que chama de igreja, o templo lá físico. Eles vão tudo para lá. Chega lá, o pastor só dá uma lidinha aqui, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Aí o pessoal vai lá, o dízimo, aí canta lá a música, depois volta para casa. Aprendeu o quê, gente? Aprendeu o que lá? Eu pergunto sempre a minhas filhas, aprendeu o que lá? Ah, não, a gente cantou lá, não sei o que, aí depois foi embora. Então, pessoal, olha como é que esse evangelho, né? Também o católico é a mesma coisa. Os espíritas também. Então, que diz que estão falando do evangelho? Olha como tá as coisas, pessoal. Então, é essas coisas que tem que mudar, tá, pessoal? E por isso que tem pessoas desse meio fazendo cada coisa, tá? Que, né, é coisa muito terrível, né, pessoal? Por causa disso, não tem os pilares.
Então são esses os pilares, né? Fé, crença, verdade e sabedoria. Aí a outra, terceira, humildade e virtude. Então, não pode. Então, por isso que você viu que a gente falou ontem, né? Ontem que a gente terminou o estudo do sentimento reprimido, a humildade tem que estar aí, porque para que a soberba não entre. Aquela pessoa que diz, eu sou espiritual, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou espiritualista. Mas se ele não lança essas bases de humildade, virtude, né, como amor, essa essência mais elevada, não, você não está lançando bases, pilares profundos. Então, você até vai, né? Vai no oba-oba aí, vai entrando né, campanhas na igreja, aí vai fazendo cursos dos espiritualistas, você até vai. Mas na hora que a dificuldade vem, você não colocou o seu fundamento sólido, bem profundo, o que é que acontece? Você desvia. Foi o que aconteceu, que eu vi muitos aí na pandemia aí. Muitos se desviaram, mas muitos elevaram a sua frequência, elevaram a sua fé. É isso, pessoal, tá? Teve pessoas que perderam tudo, né? Que ela tinha um negócio, ela perdeu tudo, mas ela agora se erguendo agora, ela está se erguendo. Teve outro que perdeu tudo e aí entrou em depressão, aí depois queria tá pensando em se matar. Pessoas que estavam na igreja, tá, pessoal? Eu não estou falando de pessoas que não é de nenhum grupo religioso, não. Talvez essas pessoas que não sejam de grupo religioso, talvez ela tenha até mais fé. Então, pessoas, tá? Desistindo, pensando bobagem, em querer tirar a vida e tudo, tá? Porque não tem mais dinheiro, não tem mais recurso. Aqui, eu também não tenho dinheiro, mas agora eu vou tirar minha vida agora, agora eu não vou querer não, ninguém me ajuda aqui, meu canal, ninguém contribui, ninguém faz, ninguém, meu Deus, aí eu vou tirar. É assim, pessoal. Entende? Então, isso que acontece quando a pessoa não tem um alicerce, lançou uma base sólida. É isso que acontece, tá, pessoal? Na hora que a dificuldade vem, que falta dinheiro, falta tudo, falta, né? Vem doença, então perde pessoas, né? Porque muitas pessoas perdeu aí, muita gente, ente querido, na pandemia, né? Aí energeticamente eles estão tudo sofrendo, tá? Porque perdeu pessoas que amam, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Entende? Então, e aí, agora você vai prostar? Agora não vai caminhar mais? E agora, você diz que acredita em Deus e na espiritualidade. E agora? Entende, pessoal? E isso aconteceu, tá? Eu tô falando que isso aconteceu porque a gente tem aí alguns anos aí que isso aconteceu a pandemia, tá? Pode surgir outra aí, tá, pessoal? Fica atento, tá? Então, humildade, né? Então, e virtude, que é o quê? Especialmente a humildade é considerada essencial para o crescimento espiritual. Então, ele fala, já outra, a virtude como amor, paciência e conduta ética, pode se desenvolver através de prática de oração, meditação, estudos espirituais, agindo como fundamento do caráter espiritual. Então, ele está falando aqui que essa terceira base do pilar, né, pessoal, é humildade. Então, ele disse: a humildade é especialmente a humildade é considerada essencial. Então, o que é que você entende como uma coisa essencial? Que não pode faltar
para você construir um pilar, um fundamento, um alicerce sólido da espiritualidade. Isso não pode faltar. E é o que está faltando em muitos, tá? Ser humilde, tá? Olha o que aconteceu com muitos pregadores, pessoal. Vocês são isso, vocês são testemunha. Talvez você que seja está ouvindo aqui, você está indo para um grupo desse, talvez o seu pastor esteja nessa frequência. E agora, se você vai aceitar essa palavra ou como é? Talvez seja duro para você eu esteja falando isso aqui. Você entende agora, pessoal? Deu para entender agora? Então, é uma coisa essencial, não pode faltar na vida de aquele que é espiritual, daquele que é cristão, para o crescimento espiritual. Então, quando você entra nessa frequência, você tem um crescimento espiritual. Aí ele fala, né? Ele diz, já a outra virtude, na virtude, né? Como amor, paciência, conduta ética, pode ser desenvolvida através das práticas dele. Então, ao longo da sua caminhada que você vai praticando, você vai liberando essa virtude, como amor, né? Paciência, né? Como é que se diz? Conduta ética, né? Então, você não mentir, então isso vai sendo ao longo desenvolvido quando você começar a fazer oração, meditação, estudo das escrituras, né? Estudos espirituais. Então você vai desenvolvendo, porque precisa desenvolver essa virtude a gente como espiritual. Então, agindo como um fundamento, então a gente vai agir como um fundamento do caráter espiritual. Então, aonde a gente vai ter um caráter espiritual. Nossa, pessoal, isso aqui tá faltando muito, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal, porque enquanto a gente não entrar, lançar o alicerce correto, os fundamentos, a gente vai poder até tá indo para um grupo religioso qualquer, mas a gente tem um caráter espiritual, a gente é um mau caráter. A gente está mentindo, enganando para a pessoa, para ganhar dinheiro, tá? A gente está fazendo coisas erradas. Então, talvez tenha até como eu vi aí o pastor traindo a mulher dele. Também eu vi uma mulher traindo o cara que é o pastor. Então, que fundamento de caráter espiritual é esse, pessoal? Olha que eu estou falando isso aqui de pessoas que estão nesse contexto aí religioso. Fora as bagaceiras que as pessoas que não estão nesses contextos devem estar praticando coisas aí, tá? Absurdas, tá, pessoal? Entende? Então, qual é o outro pilar? O quarto pilar, pessoal. Vamos lá. A gente está falando de pilar que você tem que. A gente precisa construir uma casa, tá, pessoal? Então, qual é o outro pilar? Conexão e propósito. Então, a gente precisa. Um desses pilares, a gente precisa ter a conexão verdadeira e a gente está no nosso propósito verdadeiramente. Que ele fala que é o desenvolvimento de um relacionamento poderoso e buscar por um significado de vida que transcende as limitações físicas. Então, a conexão é aquele desenvolvimento, aquele relacionamento com o poderoso, né? Que é Deus, a fonte, né? É o Todo-Poderoso. Então a gente tem um relacionamento verdadeiramente, tá, pessoal? Não é dizer como os evangélicos dizendo que estão com Deus conectados e não estão coisa nenhuma. Então é esse desenvolvimento que a gente vai fazendo e tendo relacionamento com o poderoso. E o propósito é você buscar
um significado de vida que transcende essas limitações físicas. Então, por quê? Porque a gente, como espiritual, a gente precisa ter esse propósito além dessa matéria física. Porque pode acontecer algo aqui no físico, então você perder a esperança. Então se você tem um significado além dessa matéria, pode acontecer algo nessa matéria, mas você está firme, porque você está olhando além desse. Não, eu acredito em Deus, ainda tem mais além. Então esse é o propósito que faz a gente caminhar nessa realidade. Porque talvez aconteça coisa que você perde, igual muitos desses que eu vejo cristão, na pandemia perdeu seus bens, dinheiro. Agora pronto, você agora quer tirar sua vida. Ai, minha vida acabou. Ai, meu Deus, o boi morreu, né? Você pode entrar nisso. Por quê? Você estava confiando nessas coisas materiais. Então você tem que ter um significado, uma visão além dessas limitações físicas. Porque se isso vai embora de uma noite para o dia, você agora não é mais crente, você agora quer. Ai, Deus, ai, você me abandonou. Ai, meu Deus, aí vai ficar chorando agora? Então, aquele que tem o seu significado de vida, seu propósito de vida além dessa matéria, então pode acontecer algo aqui nessa matéria, ele continua firme. Por isso que tem pessoas que perdem tudo, a casa cai, perde trabalho, perde, né, o comércio, perde tudo e ele vai lá, começa tudo de novo. Ainda não, Deus vai me ajudar, Deus, eu sei que Deus está comigo. Então aquela pessoa, ela é alimentada por esses alicerces, essa fé. Entende, pessoal? Temos que ter esse alicerce, porque senão você desmorona. Se você está só confiando nas coisas físicas, você está limitado às coisas. Seu significado é por coisa física, do que você ganha, seu carro, seu apartamento, da conta que você tem no banco. E eu que não tenho nada disso, não tenho conta de banco, não tenho um carro, né? Tenho aqui uma casa que era do meu pai, né? É herança do meu pai, mas eu não tenho nada. E aí, será que você continua falando de espiritualidade, trabalhando a sua espiritualidade, se você não tiver nada? Então, isso vai demonstrar realmente aonde é que você está lançando a sua base, tá? Então, a outra base é razão. Então, o que é que ele fala que é essa base que a gente tem que ter razão? Que ele fala que é considerada um alicerce da espiritualidade que funciona como um orientador da nossa conduta ética e moral. Então, a razão, né, foi o que Aristóteles, né, esses pensadores, então ele disse, você tem que usar a razão, que é o quê? Que é consciência, pessoal. A razão é você usando a consciência, entende? Então, aonde você vai espiritualmente, você vai funcionar, essa razão vai funcionar como um orientador da nossa conduta ética moral. Então, coisa que eu não posso mentir para a pessoa, não está errado. Não, eu não posso ir para carnaval lá, moralmente. Então, o que é moralmente eu vou estar passando para os irmãos? Eu ficar lá bebendo lá no carnaval com mulher. Então, isso é minha razão que a minha consciência traz. Então, é consciência. Então, a razão é a consciência de que a gente tem que ter condutas melhores, evoluídas para a nossa consciência. Então, por exemplo, eu falo esse vídeo aqui, você toma consciência, não, isso é verdade, isso eu não posso, né? Se eu como um espiritual, eu sou de Deus, né? Não posso fazer uma coisa dessa. Então, o que é que tá? Se a razão, você colocando a razão, consciência, e você vai mudar a sua conduta segundo essa sua consciência.
Entende, pessoal? Também não pode faltar esse pilar na vida daquele que é espiritual. Cristão, evangélico, não pode faltar esse nível de consciência. Então, veja quantos pilares. São quantos pilares que a gente falou? 5, né, pessoal? A gente falou 3 aqui. Fé, crença, verdade, sabedoria, humildade, virtude, conexão, propósito e razão, consciência. Então, a gente falou sobre esses pilares, tá? Então, são 5 pilares que tá falando de, como é? 4, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 características desses pilares que a gente tem que ser como uma pessoa que é espiritual, pessoal. Senão a gente não está evoluindo, não está colocando esses pilares, então o que é que vai acontecer? A casa vai cair. Em algum momento ela vai cair, tá? Entende, pessoal? Então, ele diz que essa razão é a consciência que consideramos o alicerce espiritual da espiritualidade, que é você tomar consciência, que funciona como um orientador. Então, quando você toma consciência, você está, ela vai funcionar como orientar você na conduta ética. Então, ética tem a ver com aquilo de você falar a verdade, né? E a moral, então, com comportamentos imorais. Então, você tem que ter comportamento moral, não imoralidade, tá? Aí ele fala, assim, a construção desses alicerces é contínua e funciona como suporte para enfrentar os desafios, agindo de forma equilibrada ou de uma forma estruturada que garante uma estabilidade e resistência a uma construção espiritual. Então, pessoal, veja, é claro, né? A escrita aqui tá bem, como é que se diz? Bem coesa, tá? Para que a gente tome consciência, tá? Então, ele fala assim a construção, então, essa construção espiritual desse alicerce é contínua. Então, a gente tem que ser contínua. Dia após dia a gente está construindo esse alicerce. Então, a gente aqui está estudando, está se dedicando, orando, meditando, né? Estudando aqui. Então, a gente está construindo uma base, um alicerce forte. Por isso que eu não posso passar aqui engano, mentira para vocês, pessoal. Porque aonde é que você vai colocar sua fé? No engano, na mentira? Aí quando você, como é que se diz? Descobrir que é mentira, então desmorona toda a construção que você estava construindo. Por isso que quando vocês colocou essa fé nesses grupos religiosos, quando vocês descobriram que tinha engano, que o pastor estava enganando, então desmoronou a sua fé. Tem pessoas até que não quer mais saber de trabalhar a espiritualidade dela, nada de contexto religioso, ela não quer saber por causa que ela está magoada. Desconstruiu totalmente o alicerce da pessoa porque ela estava construindo um alicerce que não é verdadeiro. Então, por isso que a gente tem que construir nosso alicerce na verdade, pessoal. Doa a quem doer. É difícil às vezes a gente engolir umas verdades? É difícil, tá, pessoal? Não é fácil, não. Mas a gente tem que construir nosso alicerce aí, porque para a gente estar firme nos momentos difíceis. Deu para entender, pessoal? Ou tá difícil? Entende? Então, ele fala que é contínuo, então, dia a dia, né? E funciona como um suporte para enfrentar o desafio. Então,
a gente tem esse suporte para enfrentar o desafio da vida. Agir de forma equilibrada, então a gente vai agir de forma equilibrada, ou de uma forma estruturada, que garante uma estabilidade. Então a gente vai ter como agir de forma equilibrada e estruturada, né, pessoal? Para garantir a sua estabilidade. E resistência em uma construção espiritual. Então, você vai ter resistência, não é qualquer coisa que vai derrubar você. Entende? Então, é isso, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Para a gente uma construção da nossa vida espiritual. Dessa casa, a gente tem que lançar uma licença. Tá? Mas vamos parar aqui, tá, pessoal? Porque já 60 minutos só de música aí tocando aqui no seu ouvido. Então, esse é só a introdução, tá, pessoal? Amanhã, tá, pessoal? Se Deus permitir, a gente vai para a segunda parte desse tema, né? A gente tá começando agora a novela, uma novelinha boa aí para a gente assistir cada capítulo aqui que for surgindo, tá certo, pessoal? Então, antes quero agradecer a vocês novos aí, vocês que comentaram, assistiram meus vídeos, tá? Obrigado, tá, pessoal? Vocês aprenderam agora o que é sentimento reprimido, agora vocês vão aprender o que é o alicerce da espiritualidade, tá? Espero que vocês assistam, tá, pessoal? Desde esse primeiro aqui até o último vídeo que a gente fazer, tá, pessoal? Que vocês vão ter consciência, tá? Depois você pode tomar sua decisão, tomar consciência se é isso que vocês querem. Se não, né? Prossiga a sua jornada e a gente vai continuar a nossa aqui, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!